A vocação dos primeiros discípulos e a pesca milagrosa. Certo dia Jesus estava à beira do lago de Genezaré e a multidão se comprimia ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento para a alma das pessoas. Ela é poder. Por isso todas as pessoas têm sede de ouvir a palavra de Deus, porque ela transforma a nossa vida. Jesus viu 2 barcos à beira do lago. Eram dos pescadores que tinham descido e lavavam as redes. Sempre que ocorrer o termo barco dentro do Evangelho, ele se refere à igreja. É a imagem principal aplicada à igreja. Subiu num dos barcos, o de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da terra. Então sentou-se e do barco ensinava as multidões. Note que ele está usando o barco como uma espécie de púlpito para a pregação. Note que Jesus se assenta no barco. Então ele é o mestre que está na sua cátedra. Depois de ter ensinado, ele pede que Simão avance para as águas a lançar redes para pescar. O caso era que era de dia, e nós sabemos que pesca boa é à noite, de dia é difícil de pescar. Mas o texto diz que Simão, pelas palavras de Jesus, ele foi e lançou as redes e a pesca foi abundante. Aqui, o que está em jogo é mostrar que o agente principal da pregação cristã é o Espírito Santo. O pregador é mero instrumento. Contudo, o pregador, ele tem a sua parte, a sua parcela de participação, mas não é a principal. Pega tamanha quantidade de peixes que não é suficiente apenas um barco, tem que vir outro barco a ajudá-los. Pois é, o que significa esses 2 barcos? Barco é a imagem da igreja. Se fosse nos tempos modernos, diríamos assim que seria a igreja latina e a igreja oriental. Mas nessa época ainda não existia esse cisma religioso. Bom, então é a igreja que vem da sinagoga e a igreja que vem do meio pagão. Tanto os pagãos como os judeus são bem-vindos para formar a comunidade cristã. Depois da pesca milagrosa, Simão, ele então se ajoelha aos pés de Jesus e pede que Jesus se afaste dele, porque ele é um pecador. Veja só, quando você faz uma experiência intensa de Deus, você percebe a sua miséria e a santidade de Deus. Só que Pedro não percebeu um elemento aqui que ele vai perceber mais tarde. Jesus veio justamente para os pecadores. Não tem o menor sentido querer se afastar-se daquele que é remédio para curar o pecador. O chamado vocacional aos primeiros discípulos é feito com a seguinte frase: vinde após mim e vos fareis pescador de homens. Ora, aqui se você recorrer ao original, ao grego, você vai ver que o verbo pescar empregado tem um outro sentido também além de pescar. Ele é trazer para fora. O que significa que quando você pesca um peixe, você tira ele da água e põe para o ar, o peixe morre. Mas no caso, em se tratando da pesca do evangelho, da pregação do evangelho, é o contrário. Você tira o homem do mar, da água, que significa o pecado, as forças do mal, e traz ele para a luz, que é a salvação. O término vem com a resposta: e eles deixaram tudo e o seguirem, que é uma maneira de falar do discipulado, o seguimento de Jesus. A essência do cristianismo é seguir as pegadas de Jesus. Amém.